No século XIX, começaram a circular rumores sobre uma ideia estranha. Essa ideia desafiava tudo o que os historiadores acreditavam sobre a civilização humana. Porque, desta vez, não se tratava de Atlântida, do Antigo Egito ou da Mesopotâmia. Tratava-se de um continente que existia antes dessas civilizações, um mundo perdido chamado Mu. E tudo começou com um homem chamado Augustus Le Plongeon, um arqueólogo do século XIX que dedicou sua carreira ao estudo das ruínas maias. Ele era conhecido por defender a tese de que a civilização de Yucatán era mais antiga que o Egito. Mas ninguém esperava que esse arqueólogo fosse ainda mais fundo. De repente, Le Plongeon afirmou que um continente chamado Mu existiu e que o Antigo Egito teve origem nele. Ele insistiu que, durante seu estudo de textos maias, a estranha língua falava de uma grande civilização que precedeu toda a história conhecida. Para piorar a situação, segundo Le Plongeon, essa grande civilização foi engolida pelo mar. Le Plongeon acreditava que a civilização maia não era autossuficiente, mas sim descendente dos refugiados de Mu, que fugiram após sua terra natal ter sido engolida. No entanto, sua ideologia era radical demais para ser levada adiante. Ele não sabia dizer onde essa civilização existira outrora, nem o que poderia ter acontecido com ela. E, se de fato existiu, onde estava a prova de sua existência? Como Le Plongeon não possuía provas substanciais para sua crença, os rumores sobre Mu logo foram abafados. Isso até que a ideia despertou o interesse de um homem, James Churchward. De repente, a ideia rejeitada ressurgiu. Por quê? Churchward não apenas acreditava na existência de Mu, como tinha provas. Em 1926, um escritor britânico publicou O Santo Graal das Civilizações Antigas. Seu nome era James Churchward, e sua série de livros em 3 partes tinha como títulos O Continente Perdido de Mu, Os Filhos de Mu e Os Símbolos Sagrados de Mu. Nesses livros, Churchward contou uma história que fascinou todos que a ouviram. Com seu testemunho, as dúvidas sobre a existência de Mu foram dissipadas, página após página. Segundo Churchward, 50 anos antes de publicar seu livro, ele era soldado na Índia. Durante seu período de serviço, fez amizade com um sacerdote de alto escalão de um templo, que lhe mostrou o indizível. Naquele dia fatídico, Churchward disse que estava batendo um papo amigável com seu amigo sacerdote, quando a conversa ficou séria. O sacerdote do templo tinha algo para mostrar ao policial, e era diferente de tudo que Churchward já tinha visto. O sacerdote trouxe tábuas de pedra que pareciam antigas. Nessas tábuas havia mensagens escritas em uma língua complexa demais para Churchward decifrar. Segundo Churchward, as tábuas estavam queimadas pelo sol. Embora parecessem de pedra por fora, eram feitas de barro. A língua nas tábuas era chamada de língua Naga-Maia. Essa era uma língua há muito perdida, compreendida por apenas 2 outros povos na Índia na época. Mas Churchward estava interessado em interpretar a mensagem nessas tábuas, então fez um acordo com o sacerdote. Ensine-me a língua morta e eu restaurarei e guardarei as tábuas para você. Naquela época, James Churchward também era conhecido por guardar artefatos antigos com cuidado. Aquilo pareceu um bom negócio para seu amigo, o sacerdote. E uma vez fechado o acordo, Churchward iniciou uma difícil jornada para desvendar o que estava escrito nas tábuas de pedra. Quando finalmente as compreendeu, escreveu em seu livro que as tábuas se originaram do lugar onde o homem surgiu pela primeira vez, Mu. Mas isso não era tudo. O mundo não estava preparado para a descrição detalhada que emergiria da compreensão que Churchward tinha da língua Naga-Maia nas tábuas. A história nas tábuas começa com a criação do planeta Terra, Mu, e da civilização humana superior que ali habitava. O povo de Mu era chamado de Nakal e, claro, Churchward tinha uma descrição vívida de sua existência. Segundo o autor, Mu era um continente que floresceu entre 50.000 e 12.000 anos atrás como um mundo real. Em suas palavras, Mu era dominado por uma raça negra e era superior à nossa em muitos aspectos, como se quisesse chocar ainda mais sua plateia. Churchward observou que Mu tinha mais de 64 milhões de habitantes, 7 grandes cidades e colônias em outros continentes. Ele explicou como os 64 milhões de habitantes do continente perdido estavam divididos em 10 tribos, mas seguiam um único governo e tinham uma única religião. Mas vamos à grande questão: onde ficava Mu? No Oceano Pacífico. Isso mesmo. Churchward revelou que a terra de Mu estava localizada no Oceano Pacífico e se estendia de leste a oeste, das Ilhas Marianas à Ilha de Páscoa e de norte a sul.
do Havaí a Mangaia. Não apenas abrangia uma vasta extensão de terra, como historiadores deduziram que era maior que a América do Sul. Mu era um continente enorme, mas isso também levanta a questão: o que havia dentro desse continente perdido? Além dos habitantes Naikal, esse continente fervilhava de vida natural. Churchwood recordou que o continente era belíssimo, com rios caudalosos, colinas imponentes e planícies deslumbrantes. O que começou como tábuas queimadas pelo sol com uma língua estranha logo se tornou a referência para uma civilização antiga que deu origem aos humanos. Mas, como você já deve saber, o testemunho de um homem, por mais sincero que seja, não pode servir como prova absoluta de um assunto tão controverso. Então, as perguntas continuaram surgindo. Se Churchwood estava certo ao apoiar Augustus Le Plongeon em suas afirmações de que Mu era uma civilização mãe para a humanidade, o que aconteceu com mais de 60 milhões de habitantes de uma civilização altamente avançada? Para onde foram todos? A resposta de Churchwood foi surpreendente. Eles desapareceram, disse ele. Segundo ele, há 12 mil anos, Mu foi completamente obliterada em praticamente uma única noite. Espera aí. O quê? Ficamos tão chocados quanto vocês. Churchwood afirmou que Mu enfrentou uma série repentina de terremotos e erupções vulcânicas. Em meio à desordem, a terra devastada caiu naquele grande abismo de fogo, e assim afundou, sendo coberta por mais de 50 milhões de quilômetros quadrados de água. Em uma única noite, a grande civilização mãe que deu origem ao Antigo Egito e a outras civilizações conhecidas desmoronou. Mas quanto mais Churchwood explicava, mais implausível sua causa parecia. Se ele realmente leu sobre Mu nas tábuas entregues pelo sacerdote indiano, para onde foram essas tábuas? Teriam sido escondidas? Ou Churchwood inventou toda a história? Antes de acreditar na última hipótese, espere um pouco. Quando menos se esperava, mais testemunhos sobre Mu começaram a surgir. Um desses testemunhos notáveis foi o do infame mineralogista e arqueólogo William Niven, nascido em 1850. Niven viveu para descobrir minerais escondidos e tabletes invisíveis. Em 1921, Niven descobriu a primeira de mais de 100 tábuas enquanto escavava em San Miguel Amantla. Nessas tábuas havia textos em línguas complexas demais para serem compreendidas. Mas, para surpresa de muitos, um homem conseguiu interpretá-los, James Churchwood. Churchwood afirmou que a língua era semelhante àquela que ele havia aprendido inicialmente com seu amigo sacerdote na Índia. Isso levou muitos a se perguntarem: e se as tábuas de Niven também tivessem sido escritas por descendentes da civilização Mu? Churchwood confirmou que o texto era semelhante à língua Nagamaya. Mas as pedras antigas não eram a única prova que Churchwood tinha. Quando se trata de comprovar a existência de Mu, isso é apenas a ponta do iceberg. Você sabia que existem estruturas questionáveis debaixo do Oceano Pacífico? Imagine fazer uma viagem a uma ilha do Pacífico e testemunhar estruturas tão definidas que não podem ser atribuídas à natureza. Essa foi a próxima prova de Churchwood.
A área que se supôs ter sido ocupada pela civilização Mu possuía monumentos que comprovavam sua existência. Fazia sentido. Se Mu fosse real e tão avançada quanto Churchwood acreditava, seu povo teria deixado vestígios de seu conhecimento. E eles deixaram vestígios suficientemente ousados para nos fazer questionar tudo o que acreditávamos sobre a verdadeira criação da humanidade. A primeira evidência notável da civilização mãe são as estátuas Moai da Ilha de Páscoa. Os Moai são gigantescas estátuas de pedra representando figuras humanas, construídas pelo povo Rapa Nui da Ilha de Páscoa. Mas estas não são estátuas comuns. Um olhar para elas já revela que seus criadores o fizeram com meticulosa precisão e materiais de alta qualidade. Construídas entre 1250 e 1500 d.C., essas estátuas têm figuras absurdas, cabeças enormes que chegam a ocupar 3 vezes o tamanho da estátua, e ausência de pernas. A mais alta das Moai é chamada de Paro, com cerca de 10 metros de altura e aproximadamente 82 toneladas. Dá para acreditar? Quando perguntaram ao povo Rapa Nui sobre a inspiração para a construção desses monumentos, eles revelaram que os Moai foram criados para homenagear seus ancestrais. Mas isso aconteceu há muito tempo. Então, quem eram seus ancestrais? E de onde eles vieram? Isso nos leva de volta a Mu. Como a localização geográfica da Ilha de Páscoa também coincide com a localização definida por Churchwood, tudo aponta para uma grande questão. E se o povo Rapa Nui fosse descendente do continente perdido chamado Mu? Pense nisso. De que outra forma uma civilização daquela época poderia pensar em construir estátuas tão imponentes sem ter aprendido como fazê-lo com uma civilização mais antiga? Não podemos esquecer o principal material usado para erguer essas magníficas estátuas, o tufo vulcânico. Trata-se de uma rocha relativamente macia e maleável, formada a partir de cinzas vulcânicas comprimidas. Disse que esse tufo foi trazido de uma cratera vulcânica extinta na ilha conhecida como Rano Haraku e que as estátuas foram construídas nesse local. No entanto, historiadores apontaram uma nova preocupação. Por mais diligentes que fossem os Rapa Nui na construção de um monumento tão atemporal com os recursos disponíveis na época, era humanamente impossível mover os Moai para onde seus restos mortais se encontram atualmente. Como os Nui conseguiram? O relato dos nativos vai te surpreender. As estátuas caminharam até o local. Disseram. Quando os nativos mais antigos da Ilha de Páscoa foram questionados sobre o meio de transporte dos Moai, essa foi a resposta deles. Segundo a tradição oral, os Moai realmente caminharam, mas hoje todos sabemos que essa não é uma explicação plausível. Os pesquisadores Terry Hunt e Carl Lippo sugerem que as estátuas foram erguidas em um movimento de balanço com o auxílio de cordas. Essa hipótese é a que mais se aproxima dos relatos dos habitantes da ilha. Alguns estudiosos, porém, discordam e propõem uma explicação diferente para o transporte. E se os Rapa Nui usassem um sistema de toras para rolar as estátuas até seu destino? Esse método exigiria muitos recursos madeireiros, mas pelo menos era lógico. O último meio de transporte suspeito para essas estátuas é o menos acreditado, mas parece ser aquele que Churchwood mais apreciava, o poder espiritual. Algumas crenças dizem que os Moai continham forças espirituais que capacitavam as estátuas a se moverem sozinhas para seus respectivos destinos. Churchwood apoiou essa linha de raciocínio ao estabelecer, a partir das descobertas em sua tabuleta, que, embora ele acreditasse que a humanidade tivesse vindo de Mu, a civilização mãe não era uma civilização comum. Mas se eles não eram humanos comuns como nós, quem eram eles? Antes de analisarmos esse tema polêmico, você precisa ver mais provas que farão você dar pontos extras à civilização Mu em sua avaliação. Além dos lendários Moai da Ilha de Páscoa, o fenômeno das pirâmides é um mistério que pode conter pistas sobre a civilização mãe. Como explicar a construção de estruturas tão grandiosas em diferentes partes do mundo seguindo padrões semelhantes? Muitos dizem que as pirâmides foram construídas pelos egípcios, mas será verdade? Como explicar que pirâmides construídas com milhares de anos de diferença por civilizações distintas sigam os mesmos princípios? Observe a Grande Pirâmide de Gizeh, localizada no Egito. A estrutura foi construída com tanta meticulosidade que os estudiosos afirmam que seu alinhamento é de extrema precisão matemática. Agora, observe as pirâmides de Teotihuacan, no México. Elas compartilham projetos semelhantes, apesar de terem sido construídas milhares de anos depois. Mas isso é o que menos surpreende. Já viu as pirâmides de Shanxi, na China?
Elas são mais antigas que as pirâmides egípcias, mas seguem um projeto geométrico semelhante. Isso levanta a questão: será que foram realmente construídas por civilizações diferentes, sem nenhuma ligação entre si? Se sim, como civilizações distantes construiriam as mesmas estruturas usando os mesmos princípios se estivessem completamente isoladas? E se a civilização mãe, Mu, fosse o ponto que as conectava a todas? Diversas teorias estão surgindo para corroborar essa ideia. Uma teoria sugere que os construtores do continente Mu levaram esse conhecimento consigo enquanto se espalhavam pelo mundo. Ao se deslocarem, preservaram os segredos de sua civilização perdida em pedras, como as descobertas por James Churchward. E se Churchward não fosse o único a encontrar essas tábuas, embora ele tenha falado abertamente sobre suas descobertas, outros podem não ter feito o mesmo. Uma teoria mais interessante sugere que essas pirâmides não eram apenas túmulos ou templos, mas centros de energia construídos com uma tecnologia avançada, complexa demais para nossa compreensão. Seriam as pirâmides o último vestígio do continente perdido de Mu? Se for verdade, que tecnologia avançada essa civilização antiga utilizava que não podemos compreender? O povo Mu era mesmo humano? Prepare-se, você está prestes a ouvir algumas das histórias mais bizarras sobre o continente Mu. Isso fará você questionar seus genes e se perguntar se, afinal, você é 100% humano. Vamos voltar um pouco no tempo e descobrir quem era o povo Mu. Como popularizado por Augustus Le Plongeon e James Churchward, o continente Mu era considerado a primeira grande civilização. Ou seja, todo o conhecimento humano, a tecnologia e até mesmo a espiritualidade vieram daqui. Isso explicaria as magníficas estruturas da Ilha de Páscoa e até mesmo as pirâmides. Mas quanto mais aprofundamos a pesquisa, mais perguntas surgem. Como uma civilização antiga, anterior ao Egito, conseguiu avanços tão incríveis? Como eles desenvolveram línguas complexas, dominaram a astronomia e construíram estruturas que a engenharia moderna ainda tem dificuldade em explicar? Não é de admirar que teorias mirabolantes tenham começado a surgir. E se o povo de Mu não fosse humano? Surge então a hipótese dos antigos astronautas. Essa teoria afirma que extraterrestres visitaram a Terra há milhares de anos e interagiram com os primeiros humanos, influenciando seu desenvolvimento. Notícia urgente: essa teoria não é mera especulação. Há provas disso em textos antigos ao redor do mundo. Tomemos, por exemplo, a forma como os sumérios falam dos Anunnaki, seres celestiais que desceram do céu para criar e guiar a humanidade. Ou o Popol Vuh Maya, que detalha deuses celestiais que criaram o homem do nada. Ou ainda, falemos dos Vedas hindus e seus Vimanas, veículos pilotados pelos deuses. Abundam as histórias de contato com vida extraterrestre. Alguns pesquisadores argumentam que não se tratavam de mitos, mas sim de visitantes de fora do nosso planeta. Se estiverem certos, será que Mu foi o primeiro ponto de contato? As testemunhas das tábuas continuam afirmando a mesma coisa. O povo de Mu era incrivelmente avançado. Dizia-se que eles tinham governantes divinos, seres sábios com um conhecimento muito superior ao que uma civilização primitiva deveria possuir. Agora, parece que Mu não é apenas o lar de humanos, mas de algo mais. Uma civilização híbrida, talvez. Mas se isso fosse verdade em qualquer plano, haveria uma probabilidade terrível aguardando qualquer ser humano disposto a explorar essa linha de pensamento. Algumas teorias sugerem que, se extraterrestres visitaram Mu, eles tinham um objetivo em mente: intervir na humanidade. Afinal, textos antigos continuam a fazer referência a seres divinos como sendo a fonte da humanidade ou como seres que a modificaram. Isso pode ter ocorrido através do acasalamento entre extraterrestres e as primeiras civilizações. Nessa época, os cientistas poderiam considerar tais assuntos uma completa abominação devido à controvérsia que geravam. E se essa coexistência também fosse motivo de tanta controvérsia naquela época, a ponto de se acreditar que todo o continente teve que ser varrido em uma única noite? Foi aí que o verdadeiro caos começou. Não começou com a origem fascinante da civilização Mu ou com James Churchward, o primeiro autor audível das antigas tábuas. Nem os historiadores se incomodaram quando as estátuas Moai e as grandes pirâmides foram associadas a Mu. Ainda mais chocante, quando surgiram teorias sobre um possível acasalamento entre humanos e extraterrestres milhares de anos atrás. A gota d'água foi o súbito desaparecimento de Mu e seus habitantes. Todas as outras teorias e proposições foram toleradas,
pois os historiadores não conseguiam encontrar provas sólidas para refutar as afirmações de James Churchward. No entanto, as descobertas geológicas eram o principal trunfo dos historiadores. Se não houvesse provas intelectuais da existência de tal civilização, certamente a Terra não mentiria. Não é mesmo? Infelizmente, não há evidências geológicas de um continente submerso no Pacífico, e foi a essa conclusão que os cientistas chegaram. Geólogos argumentam que os continentes não afundam simplesmente, especialmente um com mais de 60 milhões de habitantes e uma economia próspera. Além disso, o fundo do Oceano Pacífico foi amplamente mapeado. Não há evidências de uma enorme massa de terra submersa. Mesmo a tectônica de placas, processo pelo qual a crosta terrestre se desloca, torna impossível que um continente tão grande quanto Mu tenha desaparecido repentinamente sem deixar vestígios. Além disso, existem as tábuas Nakal, descobertas por James Churchward. Os antigos registros que ele alegava contarem a história de Mu. O problema é que ninguém jamais viu essas tábuas além de Churchward. Ele nunca as disponibilizou para análise secundária. Por causa disso, nenhum outro pesquisador pôde confirmar sua existência. Sem as tabuletas, toda a história da civilização Mu se baseia em uma afirmação não comprovada. Mas não termina aí. Linguistas também se manifestaram para contestar a crença de Churchward de que Mu foi a civilização mãe que influenciou o Egito, a Mesopotâmia e a Mesoamérica. O que eles pensam? E se as línguas e os princípios arquitetônicos dessas diferentes civilizações tivessem se desenvolvido de forma independente, já que não há evidências linguísticas ou genéticas sólidas que as liguem a uma origem comum no Pacífico? Essa parece ser uma hipótese plausível. Mas se Mu nunca existiu, por que tantas culturas têm histórias de uma pátria perdida, engolida pelo mar? Há alguma ponta solta nessa história? Talvez haja. Embora cientistas e historiadores rejeitem as afirmações de Churchward de que Mu é um continente perdido que deu origem à civilização humana, alguns pesquisadores acreditam que pode haver um mínimo de verdade por trás da lenda. Uma possibilidade. E se Mu não fosse um continente, mas uma interpretação errônea de eventos históricos reais? Consider, por exemplo, a teoria da massa de terra indonésia. Pesquisadores sugerem que Mu poderia ser a região de Sundaland, uma vasta área do sudeste asiático que foi parcialmente submersa no final da última era glacial. Isso aconteceu há cerca de 12 mil anos, aproximadamente na mesma época descrita por Churchward. Outra interpretação equivocada feita por estudiosos diz respeito aos escritos que deram início a tudo. Lembram-se dos escritos maias descobertos por Augusto Le Plongeon? Sim. Alguns pesquisadores acreditam que Le Plongeon simplesmente interpretou erroneamente textos maias que faziam referência a um antigo local chamado Mu. E se esses textos não se referissem a um continente perdido, mas a uma terra simbólica diferente? E quanto à extinção de Mu? Churchward disse que o continente perdido desapareceu em um evento cataclísmico, erupções vulcânicas e terremotos, disse ele. Mas e se essa lenda for uma lembrança de eventos reais? Eventos desastrosos como o afundamento de Doggerland na Europa ou a inundação de Sundaland. Essas explicações alternativas sugerem que Mu pode não ter sido um continente perdido, mas uma mistura de diferentes eventos do mundo real e mitos transmitidos de geração em geração. Será que a civilização Mu foi realmente a civilização mãe de toda a humanidade? Será que carregamos genes de uma possível civilização híbrida? Até hoje, os cientistas não têm respostas concretas. Nós também não. O que você acha da civilização Mu? Conte para nós nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal para ser o primeiro a receber mais vídeos nossos. Mantenham a mente aberta até nos encontrarmos novamente.